Gesemiel, vídeo 2. Vamos lá, vamos ver se privatizar é a solução. Porque Paulo Guedes quer privatizar. Essa semana ele falou que a privatização e distribuir. Ele enxerga o Brasil há 4 anos. Eu já vou pegar a opinião. Joga aí o vídeo 2. Vídeo 2, por favor. Agora, estamos fazendo a nossa parte. Não fugimos da nossa responsabilidade. Como você fala em gás de cozinha, tá caro, tá. Média R$120. Mas aqueles 13 quilos de gás que está no seu bojão, quando sai da Petrobras, está custando em média R$50. Pô, chega a 120, cadê por que os 70 a mais? Aí tem o frete, aí tem a engarrafadora, e tem a margem de lucro do revendedor, e tem o imposto estadual do seu governador, ICMS. Você sabe qual é o imposto federal no gás de cozinha? O meu imposto é 0. Eu zerei, foi março, abril, o imposto de gás de cozinha. Zerei e assim mesmo aumentou de preço. Essas verdades, Clarissa, é que dói para muita gente aí. É muito fácil. Aumentou a gasolina, culpa do Bolsonaro. Eu tenho vontade, já tenho vontade de privatizar a Petrobras. Tenho vontade. Vou ver com a equipe econômica o que a gente pode fazer. Porque o que acontece? Eu não posso, não é controlar. Eu não posso melhor direcionar o preço do combustível. Mas quando aumenta, a culpa é minha. Aumenta o gás de cozinha, a culpa é minha. Apesar de ter zerado o imposto federal. Coisa que não acontece aí por parte de muitos governadores. Reconheço que os governadores não podem zerar o ICMS. Mas a cobrança do ICMS não pode ser feita, um percentual, em cima do preço final da bomba. Porque toda vez que aumenta um pouco o combustível, os governadores aumentam muito o ICMS. Essa é a verdade. Vamos reclamar com quem de direito? Olha, Otacílio, agora eu quero que você me diga, privatizar é a solução? E outra coisa, que também aí, ele quer colocar a base de cálculo, é a sugestão, já trazendo um problema, já terceirizando para os governadores, que a solução é o seguinte, a base de cálculo não ser no final, ser lá quando sai da distribuidora, que ele sai a R$2, por exemplo, combustível. Essa é a solução? O presidente está correto? Olha, na verdade, o preço dos combustíveis ele já flutua hoje aos preços de mercado. Então, ou seja, privatizar, você só apenas está tirando o Estado da atividade, jogando para o mercado, o problema continua. Os estados não vão deixar de tributar os combustíveis. O próprio Bolsonaro, em 2018, falou uma coisa que era interessante. Olha, por que não precificar o preço do petróleo aos níveis internacionais somente da parcela que é importado? A maior parcela que nós produzimos, por que nós não precificamos ao movimento de mercado nacional? Ele mesmo tinha essa proposta lá atrás. O próprio Bolsonaro, lá no final do governo FHC, criticou a FHC pela proposta de privatização da Petrobras, né, naquela época, né? Então, eu penso que privatizar não vai resolver o problema. Eu não sou contra a privatização. Ontem eu dei uma aula, por exemplo, e falei sobre a importância da privatização do sistema de telecomunicações no Brasil. O quanto que melhorou, o quanto que tornou o serviço, o quanto que universalizou o serviço, o quanto que tornou o serviço barato. Hoje você tem tudo num celular pagando 120, 100 reais, 120, 130 reais. Às vezes você com 150 paga telefonia para a família inteira, né, sem problema nenhum. Então, ou seja, olha o quanto nós melhoramos com a privatização. Então, privatizar em setores estratégicos que você realmente tem a condição e que vai resolver o problema. Mas o caso do combustível? Do combustível, você pode até privatizar, mas não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema, porque os estados continuarão tributando, né? Então você tem que achar novas formas. Por exemplo, nós estamos muito atrasados, Zezinho, na questão, enquanto outros países já estabeleceram meta de 2030, 2035, não ter mais carro movido a combustível fóssil, o Brasil ainda não sequer começou a pensar nisso aí. Quando você começar a pensar nisso aí, por exemplo, pelo menos a gente está sabendo aí que o Ministério da Ciência e Tecnologia já está desenvolvendo nossa própria bateria à base de nióbio e outros elementos. Para lá na frente, por exemplo, passarmos a produzir o nosso veículo à base de bateria, reduzindo a demanda de combustível, né, de petróleo, de diesel, de gasolina. E isso vai reduzir. Por exemplo, tem países
que já, por exemplo, se for construir um novo prédio público, aquele prédio público já tem que vir com energia solar. Né? No Brasil a gente está muito distante dessa realidade. Então, os outros países estão até mesmo com proposta de eliminar o uso de combustível fóssil. Eu acho o seguinte, a partir do momento que o governo brasileiro passar a ter, hoje muita gente não fala. Por exemplo, o Márcio Gabriel, Moisés sabe, são da Cefinha aí, sabe muito bem. O óleo diesel tá quase R$6 aí, e sobre o óleo diesel a carga tributária é bem menor do que a gasolina. O que vai acontecer? Se você isentar ICMS da gasolina, daqui a pouco, em 3 anos, a gasolina vai estar em R$8, R$9, a população estará reclamando. Então nós temos que achar outras alternativas, eu não sou contra a privatização. O refino seria uma das alternativas? Também, você privatizar, você investir em refino, mas sobretudo investir e fazer um programa, uma política séria de fontes alternativas de energia para o setor público, para o setor privado e, sobretudo, passar a pensar esse negócio aí, essa questão de veículos movidos não somente a combustíveis fósseis. O Brasil ainda está muito distante dessa realidade. E para isso você tem que pensar estruturalmente, você tem que criar prédios, né, públicos, prédios, né, privados aí que já sejam estruturados para receber essa nova realidade. Nós estamos extremamente distante dessa realidade. Você tem países como Suécia, Finlândia, Noruega, os países escandinavos, outros países também já estão muito avançados, alguns países até 2030, eu não estou querendo que o Brasil extinga os veículos movidos a gasolina, óleo diesel, mas quando você implanta programa nesse sentido, incentivando a compra desse tipo de produto, você está reduzindo a pressão da demanda. E outra, hoje os Estados Unidos nunca teve uma reserva de petróleo como ela tem hoje, está batendo recorde, outros países também. O problema não é a demanda, né? O problema é que o mercado de petróleo ele é controlado por poucos países. Além de tudo, você tem um cartel lá, que a gente chama de cartel, mas é a OPEP, a Organização dos Países Produtores de Petróleo. Você tem a questão de esses países aí serem bastante, vamos dizer assim, conflitantes entre eles. Você imagina, né? Quem domina o petróleo, países árabes, Estados Unidos, Rússia. Então, é conflito atrás de conflito que altera o preço do barril do petróleo no mercado internacional e agrava mais ainda o sistema. Então, nós temos que buscar alternativas. Igual o Moisés falou, aquela proposta que eu falei lá no início é paliativa, é de curto prazo. Mas nós temos que pensar também no longo prazo. Não adianta eu isentar ICMS agora, não pensando no futuro, a gente permanecendo, aumentando o número de veículos movidos a combustível fóssil. Lá na frente, rapidamente, os preços se recuperarão e nós vamos reclamar. E aí, Márcio, privatizar é a solução? Como é que você vê isso aí? Zezinho, tem 2 cenários. Um cenário, na minha visão, um de curto prazo e um de mais longo prazo. O cenário de mais longo prazo, o Otacílio já delineou muito bem aqui. No cenário de curto prazo, medidas para reduzir o preço do combustível exigirá muita estratégia do governo, tanto política como econômica, e eu às vezes tenho dúvida se isso vai acontecer, porque para as medidas políticas dependem de força política e eu não vejo força política no momento. Privatizar, eu concordo com privatização, eu acho que tem setores da economia que vão melhor no setor privado, porque o setor privado pode fazer uma gestão melhor. O fato é que agora não é uma medida que vai resolver, porque hoje praticamente metade da Petrobras está na mão do setor privado. E justamente por isso o preço flutua conforme a taxa de câmbio e flutua conforme o preço do petróleo no mercado internacional, né? E o governo, se partisse por uma privatização agora, um resultado eficiente na produção de petróleo demoraria um certo tempo para vir. Isso se o governo fizesse uma atividade regulatória muito bem feita, né? Porque dentre as funções do Estado está ali, né, a função regulatória, a função alocativa, a função distributiva. E o governo, quando ele privatiza, ele tem que fortalecer os mecanismos regulatórios, principalmente nesses produtos que têm um impacto nos demais setores da economia. Petróleo é um deles. O governo privatizando, ele não vai perder a chance de ter o problema toda vez que o combustível aumentar de preço. Porque mesmo estando na mão da iniciativa privada, como é um produto que tem reflexo em diversas cadeias produtivas,
o governo vai estar sofrendo pressão política. Se aumenta, ele vai estar mal. Se diminui, ele vai estar bem. Então, ele teria que ter uma atividade regulatória. Coloca na mão do setor privado, todo o setor de petróleo ou parte do setor de petróleo. A longo prazo, é uma ideia interessante porque as matrizes energéticas, como o professor Tarcísio falou bem no começo, estão mudando e o setor privado é melhor para se adaptar a essas condições. Agora, o governo, na sua atividade regulatória, ele vai ter que regular esse setor, ele vai ter que, de certa forma, meter o dedinho ali, porque o preço dos combustíveis ainda e por um bom tempo vai afetar todos os demais setores da economia. E aí o governo não pode deixar de fazer uma regulação do setor, ainda que coloque 100% na mão da iniciativa privada.